Olá, meu nome é Eliette. O meu é Flávia. Também nossa amiga Thaís, que está nos bastidores fazendo a filmagem. Nós somos alunas do curso de Pedagogia do terceiro semestre da Unifac do Polo de Santo Antônio de Jesus. Como nos foi proposto pela professora Patrícia, a escolha de um livro para reflexão acerca do posicionamento do autor sobre os conceitos de escola, ensino e aprendizagem, apresentaremos a vocês o livro de Paulo Freire e Irachó, Medo e Ousadia, o cotidiano do professor. Por se tratar de um livro, né, que foi muito gostoso de ler, tem uma formatação diferente, porque é um diálogo entre esses dois autores, e desde o início já nos despertou uma certa curiosidade. Freire e Shaw, né, Flávia, através de um diálogo, eles debatem sobre como é o cotidiano do professor, entre outros assuntos relacionados à educação, e retrata a escola como desmotivadora e uma educação tipo bancária. Mas aí eu pergunto, o que leva Freire e Shaw a acreditar nisso? Eles acreditam que a escola não motiva seus alunos, pois a maioria dos professores não permite que os alunos busquem o conhecimento. Com base no que eles têm interesse em aprender, querem apenas que os mesmos memorizem o que lhes são ensinados. Então, o interesse do aluno ele não é valorizado. Então, por isso que ele trata como uma educação desmotivadora, né? Verdade, Eliette. E como estes alunos se sentiram motivados? Eu acho que é aí que a escola começa a inventar promoções que nós que já atuamos na área, vemos tantos aí, né, nas escolas que passamos, como prêmios pela melhor nota, melhor aluno, recompensas. E eu acho que isso apenas faz com que estes realmente memorizem, né? Procurem, busquem mais a questão da memorização para que consigam tais promoções. Então acabam se sentindo inseguros em dizer o que realmente pensam sobre determinado assunto, repetem o que os professores dizem e assim conseguem as tão esperadas recompensas, Com né? certeza. Fica claro aí porque tais autores retratam a escola como desmotivadora e como um ensino bancário, ou seja, o conhecimento apenas depositado. E é sobre esse conceito, né, que Freire traz sobre a educação bancária, que a gente vai ver mais adiante, porque é uma expressão que aparece bastante, Aparece bastante durante toda a leitura do livro. Então, qual é a percepção da escola segundo os autores? Eles compreendem a escola como um espaço onde ocorre a troca de conhecimentos, né, entre professores e alunos, onde um aprende com o outro. É uma relação de dialogicidade, né, o diálogo constante É entre uma troca professores entre eles. e alunos. A educação, como a gente acabou de falar, né, ela deve ser realmente uma troca de conhecimentos entre professores e alunos, onde um aprende com o outro. Através de quê? Dos centros de interesse, né? Interesse. É o interesse do aluno que deve ser levado em conta. E tem que motivar esse interesse do aluno também. Isso, as experiências, as curiosidades. A partir disso, ambos aprendem muito, pois não será algo decorado, memorizado, né? Como é a questão das recompensas. Apenas para passar de ano ou para ganhar promoções. E sim, porque houve um aprendizado significativo. Então, este com certeza não vai ser esquecido, de forma alguma, né? Então, vou partir de algo que eles querem aprender, de uma coisa que é do interesse deles, do gosto, né? E não de atividades soltas. Então, sem nexo com a realidade da população interna da escola, né? Que é o nosso público-alvo. A realidade também, Eliette, deve ser sempre utilizada para trabalhar o conteúdo proposto nos planos de estudo da escola, porque tem que trazer a realidade do aluno à tona para ser trabalhada dentro da escola. O conhecimento que o aluno tem da realidade dele, não precisa que o professor faça e pegue o livro didático e pegue aquelas atividades prontas, em si busque, ele pode e deve ligar conteúdos de sua realidade vamos dizer assim, ao conteúdo da realidade da escola, daquilo que é interesse dos alunos. O que está no currículo explícito. O que está no currículo explícito. E o professor ele deve investigar, instigar sobre a vida dos seus alunos, dentro da prática escolar, dentro do ensino libertador, e não um lugar fechado, algo assim, preso só na base do conteúdo, do plano que o ensino político está influenciado ali. Verdade. E Freire nos traz uma fala bastante interessante a respeito disso. Ele diz o seguinte,
que a educação é muito mais controlável quando o professor segue o currículo padrão e os estudantes atuam como se só as palavras do professor contassem. Se os professores ou os alunos exercessem o poder de produzir conhecimento em classe, estariam então reafirmando seu poder de refazer a sociedade. Então é essa concepção de ensino que os atores trazem, um ensino, né, libertador, que instiga a produção de conhecimento, a formação de um sujeito crítico, autônomo, ativo, né, reflexivo e principalmente criativo, tendo o poder de refazer a sociedade, como afirmado por Freire. Né? E um ponto também muito importante é, desde quando a gente trabalhou o livro Pedagogia da Autonomia, o aluno tem que ter a autonomia de conhecer, ele tem que ter a autonomia de pegar suas posturas, o seu conhecimento dentro daquilo ali. Isso, sendo autor, igual autor do seu próprio conhecimento. E quando os interesses dos alunos são valorizados, aí que vem as experiências trocadas com eles, a curiosidade, o ensino é valorizado, a aprendizagem realmente se torna significativa dentro de algo que eles querem aprender. Isso. É um conjunto. E outros também, de outro modo geral, não de atividades soltas, mas, vamos dizer assim, não de atividades soltas, sem nexo com a realidade da população interna da escola, mas que traga algo para o cotidiano do aluno. Isso. Ele sempre afirma isso. E é muito mais fácil para o professor, quando este segue um currículo padrão, né? Porque assim não passa trabalho. O que acontece? Ele não tem esse trabalho de buscar coisas novas, né? Que muitas das vezes o que a maioria dos professores alegam é a falta de tempo, né? O tempo que é dedicado na sua casa para sua família, às vezes tem que ser tirado, né? Para estar realizando essas pesquisas que vêm enriquecer a sua prática pedagógica e que poderia estar dentro da carga horária do professor, mas infelizmente não se encontra. E acaba sendo desgastante e muitos reclamam por conta disso. Então, considero mais fácil pegar o que está pronto do que ir buscar além. E o que me chama mais atenção, é o seguinte, o currículo passivo, ele mostra que quem possui autoridade dominante é o professor. E cortando qualquer ideia criativa do aluno, tornando-os consequências de uma educação bancária, onde só deposita aquele conhecimento no aluno. Onde o professor apenas deposita o seu conhecimento e não ensina a pensar e também nem a refletir. Como é que eu vou criar um aluno autônomo sem o conhecimento, sem a reflexão, sem aprender a criticar? É um fator muito importante. E Freire, me recordo que em seu livro Pedagogia do Oprimido, traz o seguinte, deixa eu só ver aqui qual é a parte que fala, que retrata sobre essa questão da educação bancária. E que vem somar, né? Não pegamos esse livro, mas que vem somar no nosso trabalho. O educador faz depósitos de conteúdos que devem ser arquivados pelos educandos. Dessa maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. Os educandos, por sua vez, serão tanto melhores educados, quanto mais conseguirem arquivar os depósitos feitos. Verdade, verdade. E o interessante é que alguns educadores, eles têm medo de ousar a praticar esse método libertador. Eles têm medo por não saberem o que farão com os alunos e como conscientizar esses alunos para fazer que reflitam isso sobre vários assuntos, sobre várias perspectivas. Mas tem um ponto importante nisso, que a escola é só o ponto de partida para que essas mudanças ocorram. Pois, depois de muitos fazerem a diferença, fora da sala de aula, não será apenas só um, mas alguém capaz de ser crítico, capaz de defender, capaz de ter a segurança de seus pontos de vista. É um fator muito importante. Isso é interessante porque não adianta o aluno ter um desempenho considerado excelente dentro da sala de aula. Não pode ficar só dentro da sala de aula. O educador, ele prepara o aluno para o quê? Para a sociedade, para o mundo, para o mundo. E interessante, Flávia, que Freire também nos traz outra fala que traz o seguinte: o professor libertador nem manipula, nem lava as mãos da responsabilidade que tem com os alunos. Assume o papel diretivo necessário para educar. Essa diretividade não é uma posição de comando, de faça isso ou faça aquilo, né?
mas uma postura para dirigir um estudo sério sobre algum objeto, pelo qual os alunos reflitam sobre a intimidade de existência do objeto. Chamam essa posição de radical democrática, porque ela almeja diretividade e a liberdade ao mesmo tempo, sem nenhum autoritarismo do professor e sem licenciosidade dos alunos. Ele sempre sucinto nas suas palavras, sempre interessante. Muito interessante o livro dele. E outra coisa também é o que Shaw traz como sua contribuição dentro do livro, porque na verdade o livro é um diálogo entre Freire e Shaw. Então, Shaw diz o seguinte: a educação deve ser integradora. Deixa eu ver Só um aqui. minutinho, essa tecnologia sempre nos deixa na mão. Isso, voltando aqui, a educação deve ser integradora, integrando os estudantes e os professores numa criação e recriação do conhecimento comumente partilhada. O conhecimento atualmente é produzido longe das salas de aula, por pesquisadores, acadêmicos, escritores de livros didáticos e comissões oficiais de currículo, mas não é criado e recriado pelos estudantes e pelos professores na sala de aula. Isso é o que Shaw traz para a gente no seu pensamento. E é interessante, né? Muitas das vezes o professor ele recebe aquele conteúdo, né, que traz o currículo oficial da escola, que os livros didáticos trazem, e passam para os alunos como se aquilo fosse a verdade absoluta. Como é a verdade absoluta, sem direito a questionamentos, sem direito a uma reflexão, se realmente, né, aquilo que está sendo lançado é verdade ou não, né? Então, assim, é interessante que, enquanto educadores, possamos estar motivando em nossos alunos isso que Shaw traz, né? A inquietude, a questão de refletir, a questão de questionar mesmo, de instigar, porque é isso que vai gerar o desenvolvimento, o crescimento, né? E como a proposta do livro é um diálogo, né? E por isso estamos aqui dialogando sobre isso. em consonância com o livro, e fazemos esse jogo de falas que o livro nos traz sobre os autores de Paulo Freire e Irachó, né? Então, mais uma fala de Paulo Freire nos chama assim a atenção, onde ele diz que o educador tradicional, só um minutinho, não me recordo Da frase toda, porque a frase é muito longa e é evidente que nós vamos dar uma olhada aqui para ver. O educador tradicional e o educador democrático têm ambos de ser competentes na habilidade de educar os estudantes quanto às qualificações que os empregos exigem. Mas o tradicional faz isso com uma ideologia que se preocupa com a preservação da ordem estabelecida. Aí um ponto importante, que é aí onde vem o interesse da classe em um currículo condicionado. É o que demonstra, né? É o que demonstra. Então, o educador libertador, continuando, procurará ser eficiente na formação dos educandos, tanto científica quanto tecnicamente, mas tentará desvendar a ideologia envolvida nas próprias expectativas dos estudantes. É aí um ponto fundamental, onde o professor ele é reflexivo, crítico, com um olhar diferenciado dentro dessa consonância toda. Então, já que estamos falando do ensino tradicional e do libertador, vamos alencar algumas expressões que a gente estudou e alguns conceitos entre Freire e Shaw que transcorreu dentro do livro. A primeira coisa que eles fazem a comparação, que é quando a gente iniciou o nosso diálogo aqui, que eles têm a concepção da escola como desmotivadora, né, e uma educação bancária. Então, aqui ele sempre traz, né, essa dualidade, né, a pedagogia bancária e a pedagogia versus libertadora. pedagogia libertadora. Então, como vimos, a pedagogia bancária é aquela que se preocupa na transmissão de conhecimentos. O professor é a autoridade maior, é aquele que manda, o detentor de todo o conhecimento. Conhecimento esse inquestionável, né, na pedagogia tradicional. É o professor que sabe tudo. E que deposita, por isso que a educação bancária, né, pedagogia bancária, esse conhecimento no aluno, que é passivo e um mero receptor. Já do outro lado vem a pedagogia libertadora, onde Freire e Shaw defendem uma pedagogia que se preocupa no aprender, mas no aprender juntos, no construir juntos, numa relação dialógica
entre o professor e o aluno, onde ele utiliza o trabalho dos próprios alunos para ensiná-los e mostra também que com eles que são os autores e construtores do conhecimento. Isso. Aí vem a educação, a pedagogia libertadora relacionada entre um e outro. É importante esse reconhecimento, né? De você se sentir importante. parte do processo, de você se sentir autor E né? coautor e isso construtor do próprio conhecimento. É essa aprendizagem significativa que tanto Freire e Shaw falam, né, que devem estar agregada aí no cotidiano do professor, apesar da realidade ser bastante diferente, Bastante né? diferente hoje em Mas dia. a intenção, né, como já vimos estudando, é de cada vez mais tanto professores estarem se capacitando, né, Se qualificando, buscando e pesquisando, para contribuir para que essas mudanças realmente aconteçam na nossa educação. Vem outra questão outro conceito, duvidosa né? aí, né? É Isso. outro conceito. Professor autoritário versus educador libertador. Menina, a gente leu esse livro para tentar buscar e para entender o que é o professor autoritário e o que é o professor libertador. Um ponto bem importante para a gente. O professor autoritário, Flávia, é aquele que se caracteriza na educação tradicional, como já dialogamos anteriormente, bem como, né, o educador libertador. O que a gente ficou na dúvida é sobre outras expressões que Freire e Shaw traz, que é sobre autoritarismo e autoridade. Isso. Né, que levou a gente até a questionar um pouquinho o dicionário para entender esses dois termos. E vimos que o autoritarismo é aquela imposição pela força. Isso. Né? O que prevalece, de certa forma... O que pode, a postura dele é a que prevalece e o conhecimento dele é o que prevalece. Isso, que está presente na pedagogia tradicional. Isso. E a autoridade não. Já é algo que o indivíduo tem poder ter certo conhecimento. Ele é autoridade, porém não vai usar dessa autoridade para poder coercitar alguém, isso. Exercer coerção sobre os alunos, impondo, faça isso, faça aquilo. Daquela forma que ele acha que deve ser e como agir na sala de aula. Isso. Aí vem outra expressão dos autores, que é transferência e diálogo. Colocando esses dois paralelos aí que diferenciam esses dois tipos de educação, né? E também tem outras expressões usadas por eles, que é a verbalização versus a construção, a reprodução versus a produção, o autoritarismo, como já foi dito por Eliette, e a autoridade, que a gente já explicou. Então, é bom a gente ter estudado tudo isso, ter elencado tudo isso. Agora, eu pergunto a você, Eliette, de que forma podemos concluir este trabalho? Porque a gente estudou, a gente viu que foi um livro diferenciado, um livro diferente daquele que a gente leu, né? Porque enriqueceu muito, né? Enriqueceu muito, porque na verdade foi um diálogo entre eles. E nos fez se sentir partes ali daquele diálogo, né? Foi. Então, assim, eu acredito, Flávia, que enaltecendo ainda mais essa nossa missão que escolhemos para as nossas vidas, né? De sermos educadoras. Porque eu acredito que o professor, ele é o único que pode iniciar uma transformação em sala de aula. Porque a partir da troca de conhecimentos com seus alunos, que fará com que estes se tornem seres capazes de defender suas próprias ideias na sociedade, tornando-se completos e não fragmentados, como na pedagogia tradicional, na educação tradicional. E a educação também não precisa necessariamente partir de uma educação libertadora. É um ponto fundamental. Ela pode chegar à mesma a partir de métodos libertadores, assim como praticou Freire em sua longa trajetória como educador. É verdade. Então, assim, vamos falar agora um pouquinho sobre a biografia de Paulo Freire, mas de antemão dizer que foi muito gratificante a realização desse trabalho, conhecer mais uma obra, né? Aprendemos muito importante desse educador, que já éramos apaixonadas e que, conhecendo ainda mais, nos faz aumentar essa paixão, esse gosto. E com certeza vamos estar lendo, né? Vamos continuar lendo algumas de suas biografias. Nós vamos ver agora um pouco sobre a biografia de Paulo Freire. O nome dele, deixa eu ver aqui. Nossa biografia, Paulo Recluso Freire Neves Freire. Nasceu em 19 de nove de 1921 em Recife e faleceu em 1997. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o mundo chamado pedagogia crítica.
Uma curiosidade bem interessante é que ele foi alfabetizado pela mãe, que o ensinava a escrever com pequenos galhos de árvore no quintal da casa da própria família. E acredito que esse seja um fato motivador para um livro que ele escreveu, né? A Sombra desta Mangueira. Tem. Acho que deve ter alguma relação. Deve ter alguma relação com isso aí. A metodologia por ele desenvolvida foi muito utilizada no Brasil em campanhas de alfabetização e por isso ele foi acusado de subverter a ordem instituída, sendo preso após o golpe militar em 1964. Depois de 72 dias de reclusão, foi convencido a deixar o país. Olha aí, o que é que um educador de tanta importância conseguiu fazer no meio da ditadura, no tempo da ditadura. E outro fato importante também, Ed, é que em 1980, depois de 16 anos de exílio, retornou ao Brasil para reaprender no seu próprio país. Lecionou na Universidade Estadual de Campinas, a Unicampes, e na Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, a PUC. Em 89, recordo que ele se tornou secretário de Educação, né? No município de São Paulo, sobre a prefeitura de Luiz Erundina, é isso, né? E foi otorgado a ele também o título de honoris causas, né? Por 27 universidades, não foi isso? Mais ou menos isso. 27 universidades. Outro também que ajudou Freire foi também Irachó, que, no entanto, a gente achou até engraçado quando a gente foi pesquisar. Irachó, no nosso pensamento, era uma mulher. E quando a gente foi procurar, a gente se deparou com um rapaz, a biografia dele. Irachó, ele é um professor da Universidade da cidade de Nova York, onde ensina composição e retórica. E, em colaboração com Paulo Freire, ele tem sido um dos principais expoentes da pedagogia crítica. Um ponto importante, né, para ajudar Freire nessa jornada. E conhecer um pouquinho também, né, desse autor que junto com ele promoveu esse diálogo tão gostoso, né, a publicação desse livro, bastante interessante. E vem aí as principais obras do educador Paulo Freire, para concluirmos. Elencamos aqui as 6 principais obras que teve uma repercussão maior, né, que foi em 67, Educação como Prática da Liberdade, em 70, Pedagogia do Oprimido, em 71, Extensão à Comunicação, 95, A Sombra dessa Mangueira, em 96, Pedagogia da Autonomia e em 2000, Pedagogia da Indignação. Então, assim, tem muitas outras publicações desse grande educador, né? Porém, as que mais se destacaram foram essas que elencamos aqui. Desde já, nossos agradecimentos. Espero que nosso trabalho venha a contribuir aí para a formação, para, né, a curiosidade de muitos que vêm acessar, né, o nosso vídeo. E dizer muito obrigado, professora Patrícia, por nos possibilitar, né, nos conceder um trabalho tão prazeroso quanto esse. Desde já agradecemos e até a próxima, professora Patrícia.